E a justiça climática, ela dialoga com o nosso mote do Congresso, que é falar de reconhecimento, reparação e redistribuição. Então, quando a gente pensa em justiça climática, a gente reconhece, né, tem a dimensão do reconhecimento que as mudanças climáticas afetam toda a sociedade, mas que esse impacto ele é diferenciado a depender do nível de vulnerabilidade que determinadas populações têm. Então, eu passo agora a palavra para o Dr. Carlos Maroja. Obrigado, bom dia. Eu tinha preparado um PowerPointzinho, será que ele está no ponto? Poderia exibir? Para passar, eu peço então que passe os slides, e aí o pessoal lá em cima faz, né? Bom, enquanto... Certo. Mas começa a contar quando tiver o PowerPoint, né? Eu vou aproveitar esse tempinho para agradecer aqui a lembrança do meu nome. É sempre uma honra falar aqui na UNB, uma instituição que eu amo de paixão. Tive o privilégio de estudar filosofia aqui, um tempo que me dá muita saudade. Uma instituição que foi criada aí pelo gênio de Darcy Ribeiro, né? Eu acho que sempre uma inspiração para todos nós que estamos querendo pensar um Brasil, a nova Roma, né? A nova civilização, como ele falava. Bom, chegou aí, acho que eu posso parar de enrolar e começar, né? Então, fui chamado para falar sobre racismo ambiental, né? E eu preparei um textinho aqui, vocês vão me perdoar aqui, porque eu estou até meio nervoso, né? Eu fico emocionado quando eu venho falar na UNB. Então, vamos lá, né? Eu vou abordar alguns aspectos que eu acho que são meio triviais, mas eu acho que eu abro aqui o caminho para as minhas colegas aqui da mesa para poderem desenvolver melhor, né? Eu quero compartilhar com vocês uma perturbação que eu tenho desde que houve aí o começo das discussões sobre o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, né? A UNB é uma das minhas paixões e Brasília é outra, né? E houve uma discussão que me incomodou um pouco, que eu quero articular aqui com o problema do racismo ambiental. Bom, vamos lá. O tempo atual, infelizmente, exige a rememoração de aspectos que já deveriam estar pacificados pelo processo civilizador. Coisas como a importância do agir ético, da solidariedade e cultura como determinantes do bem viver e conviver entre humanos, ou o aspecto de invariante axiológica inerente à ideia de respeito à natureza, dentre outros que supunhamos ideias triviais e consolidadas, mas que fatos recentes provam que não são. Por isso é que, mesmo diante de um auditório especializado como esse, eu peço licença para rememorar alguns postulados triviais. Como primeira premissa básica, se puder passar aqui, por favor. Pronto. Como primeira premissa básica, lembro que o conceito jurídico de meio ambiente abrange 4 dimensões: meio ambiente natural, cultural, urbano e laboral. Como uma das manifestações mais cruéis do racismo estrutural é justamente o solapamento das formas de cultura dos setores mais vulneráveis, quero destacar esse aspecto. Outra premissa trivial e que pela própria proposta da organização desse evento me parece um postulado consensual por aqui entre nós, né, é a admissão de que existe sim um racismo ambiental deveras nítido em todo o país, inclusive em Brasília. Digo isso porque, por mais bizarro que isso possa parecer, não se pode desprezar o fato de que muita gente insiste em negar a seriedade do problema do racismo do país, assim como também, e até com mais frequência, nega-se a emergência climática que está a fritar os viventes por toda a Pachamama nesse exato momento. O negacionismo do racismo ambiental é uma conjunção desses dois negacionismos, infelizmente, muito mais difundidos do que seria tolerável. Pode passar mais uma, por favor. Por racismo ambiental, entendo a disjunção de territórios ocupados predominantemente por brancos de um lado e pardos e pretos de outro, com evidências de distribuição desigual das condições ambientais lato sensu num e no outro. Dado que é inegável que existe um mercado de terras regido, como se disse por aqui ontem, por aquele professor da USP, né, aquela palestra magnífica,
pela economia da moeda e não do pão, e que as condições de urbanização são distribuídas através de investimentos públicos, não é difícil reconhecer que a desigualdade na qualidade das estruturas urbanas é decorrência de decisões políticas, normalmente contaminadas pelos usuais vieses de classe e cor. Por favor, pode passar mais um slidezinho. É fácil reconhecer, em extensão geográfica, a divisão entre brancos e pretos nas regiões do Distrito Federal. A Estrada Parque do Contorno, que margeia a bacia hidrográfica do Paranoá, também chamada de Anel Viário do DF, parte dela denominada Pistão Sul, na região entre Taguatinga e Águas Claras, é virtual fronteira entre o Centro Branco e os bairros com maior adensamento da população preta. Para quem não é de Brasília, né, vou só mostrar para vocês, a Estrada Parque do Contorno é essa que contorna essa região aqui, tá? Na bacia do Lago Paranoá, tá certo? Veja que ela está bem definindo ali a bacia do Lago Paranoá. E eu queria que passasse mais um slidezinho para mostrar uma coisa interessante aqui para vocês sobre isso daí, tá? Essa Estrada Parque do Contorno é uma estrada clássica, né, tradicional de Brasília, uma das primeiras, é a DF-001, né? Então, ela é a virtual fronteira entre o Centro Branco e os bairros com maior adensamento da população preta. Ela foi originalmente denominada Estrada do Contorno da Faixa Sanitária e visava englobar a região do núcleo urbano do Plano Piloto e uma faixa de terras destinada à preservação ambiental e uso agrícola. Então, a ideia da Comissão Poli era o seguinte, o adensamento na cidade de Brasília, nessa região central, que chamava antigamente de cinturão verde, né, uma faixa verde ao redor desse adensamento. Nas margens dessa Estrada Parque do Contorno, o assentamento de algumas, então chamadas cidades satélites, e aí vocês encontram ali, por exemplo, Taguatinga, né, as cidades satélites mais antigas. De lá para fora, a ideia seria assentamentos rurais, né, colocação aí de zonas rurais, basicamente. Então, a faixa para além da IPTC admitiria acolher certos grupos populacionais e ali surgiram as primeiras denominadas cidades satélites. Ao longo da história, sob o pretexto de proteção ambiental na bacia do Lago Paranoá, mas na realidade no giro de um mecanismo impelido pela especulação imobiliária, as camadas mais pobres da população foram sendo expulsas do centro da cidade, formando várias outras regiões administrativas, chegando a ser alocadas até mesmo fora do território do DF, no chamado entorno. Hoje é fácil ver que a população mais rica ocupa a parte central do contorno e os mais pobres estão distribuídos predominantemente para além do território delimitado pela EPTC. Repare, os marcadorzinhos azuis são as regiões mais ricas e mais brancas da população do Distrito Federal, e os marcadores vermelhos, que a gente pode ver que estão situados predominantemente fora da região do contorno, né, da IPTC, estão fora do centro, né? A gente vê claramente que aqui o processo de elitização ele foi contrário ao que acontece nos Estados Unidos, né, em que as populações mais ricas, mais brancas, vão para os subúrbios para fugir da poluição do centro, né? Aqui esse é o centro. A oferta e a qualidade de infraestrutura, equipamentos públicos, parques, praças nessas regiões é visivelmente distinta na parte interna e externa deste contorno, ilustrando. Em Ceilândia, por exemplo, há uma nítida carência de espaços para a produção e disseminação de arte para além do Teatro do Sesc. Não estou falando que não se produz arte na Ceilândia, se produz arte de primeiríssima qualidade, né, na Ceilândia, na cidade estrutural, etc. O que não tem disponível são equipamentos para que essa arte seja disseminada, né. Você tem lá na Ceilândia, basicamente, hoje o Teatro do Sesc, que foi inaugurado, imagina, em 2007. Para quem não conhece o Distrito Federal, Ceilândia é a região mais densamente povoada, né, daqui do DF, e a Casa do Cantador, que é a mais antiga, né, mas é um espaço cultural mais amplo. Em Braslândia, simplesmente não há teatros, né. O Polo de Arte e Cultura veio a ser inaugurado só em 2016. O nível de oferta educacional das regiões centrais é notavelmente mais elevado que nas periféricas, tanto qualitativamente quanto quantitativamente.
Por favor, mais um slide. Recentemente, uma montagem com fotografias aéreas contrastando o Lago Sul e o Sol Nascente, publicada nas redes sociais pelo pesquisador Rafael Seba, dão uma ideia visual chocante da diferença na composição ambiental em cada um desses territórios. Então, aqui à direita, né, como não podia deixar de ser, o Lago Sul, à esquerda o Sol Nascente. Vejam que visualmente a gente já repara aí a distinção na composição ambiental de um e outro territórios, né? A concentração das populações pela cor pode ser constatada nos dados colhidos na pesquisa distrital por amostra de domicílios de 2013. Por favor, mais um slidezinho, onde emerge emblematicamente que, aqui só pegando um dos dados, né, acho que vai aparecer a tabelinha daqui a pouco. Pronto, está aí. Vocês vão ver aqui, só para ilustrar para vocês o que a gente estava mencionando, que enquanto o Lago Sul abriga 71,96% de brancos e 12% de pardos, no Itapuã nós temos 16% de brancos e 61% de pardos. Então, eu acho que isso é bem emblemático do que nós estamos denunciando aqui como um racismo ambiental visível na construção da nossa cidade. Contudo, e aqui, por favor, pode passar mais uma também, não é justo atribuir essa distorção ao projeto tombado de Brasília, que vem sendo injustamente taxado de elitista. O projeto, tá? Então a gente tem ouvido muito isso daí de que o projeto Niemeyer, o projeto do Lúcio Costa, ele é inerentemente elitista. Isso não corresponde à verdade, tá? Por variados setores que exigem que se renuncie à sua preservação. Quero realçar uma outra postulação trivial que vem sendo esquecida por muitos. Em sua formulação original, o plano piloto ostentava pretensões igualitárias. Tá? Quem estuda a história do Brasília sabe disso claramente. Lúcio Costa imaginava que, à exceção dos produtores rurais, a população de Brasília residia no plano piloto. Não é verdade quando dizem que Brasília foi feita para 500 mil pessoas, na verdade isso não existia. Mas isso correspondia mais ou menos à expectativa que se tinha do que se viria a habitar aqui. Muitos dos defeitos que se atribuem ao projeto do plano piloto não fazem parte realmente do projeto. Para ilustrar a carrocracia que impera em Brasília, né, aquela característica de os brasilienses serem constituídos por cabeça, tronco e rodas, né, não era propriamente a proposta de mobilidade dos criadores. Embora se deva reconhecer que houve efetivo estímulo ao uso do carro, o que condizia com o entusiasmo gerado pelo desenvolvimento incipiente da indústria automobilística nacional, a cidade foi planejada para permitir o pedestrianismo por toda a sua extensão, do que é bem emblemático o gabarito dos pilotis nos prédios das superquadras. Os nossos prédios em Brasília, eles flutuam para as pessoas poderem passar livremente por entre eles, sabe? Isso é uma característica que, desculpe, né, não condiz com a ideia de que é uma cidade apenas para carros. A rejeição à convivialidade, o superindividualismo, a exaltação à segregação representada sobretudo pelos enclaves denominados condomínios fechados, que se espalharam não apenas pelo DF, mas por todo o país, é tendência manifestamente contrária à articulação entre as escalas definidoras do plano piloto, mas sim produtos de uma ideologia mais espraiada em toda a sociedade brasileira. É bem certo que o processo de expulsão da população negra da região central de Brasília começa desde o início da história da capital, mas não pode ser atribuído ao projeto urbanístico tombado, e sim a vários problemas estruturais brasileiros. Longe de ser uma característica exclusiva de Brasília, o elitismo e a segregação territorial racial se faz presente em todas as capitais brasileiras, sem exceção. O plano piloto não é mais elitista do que Leblon, Higienópolis, Boa Viagem, Tambaú, Aldeota ou Anchieta, entre outros. Né? A ideia de se desapropriar boa parte das fazendas que compunham o território do DF visava justamente evitar os efeitos nocivos da especulação imobiliária pela possibilidade de ampla gestão estatal do território. Mas, infelizmente, a cultura especulativa prevaleceu, inclusive para o poder público, que usa o excepcional patrimônio imobiliário do DF mais como uma fonte de recursos financeiros do que como um estoque regulador para uma distribuição justa e equilibrada de moradias para todas as camadas da população, em todo o território.
Há quem imagine que, se o tombamento for afastado para se permitir a elevação no volume dos prédios e maior adensamento populacional na região do plano piloto, se criaria por si só condições de possibilidade para uma maior diversificação da cidade. Supondo que seja veiculada de boa-fé, a ideia é de imensa ingenuidade, para dizer o mínimo. Em tempos de especulação imobiliária galopante, inspiradas por Airbnb e similares, que transformam unidades residenciais em meras fontes de renda, não seria difícil imaginar no que se transformaria o plano piloto se a gente abandonasse o tombamento. Uma contrafação de águas claras, um paliteiro de prédios dedicado da mesma forma aos mais ricos, com muitas unidades imobiliárias ociosas ou subutilizadas para fins de hospedagem sui generis. Proteger o tombamento é resguardar a capital como importante patrimônio cultural do país, constituído pelo povo brasileiro e motivo de orgulho. O anti-intelectualismo que desborda no desprezo... Pode passar mais uma, por favor? O anti-intelectualismo que desborda no desprezo à cultura é uma das características típicas do que Humberto Eco chamava de urfascismo ou fascismo eterno. Contudo, o ataque à cultura, infelizmente, não tem sido uma exclusividade de extremistas de direita. Talvez pelo zeitgeist atualmente imperante, não tem sido raro ver falas supostamente progressistas inspiradas por uma iconoclastia um tanto oca, classificando a defesa patrimonial como um projeto reacionário. Eu testemunhei esse tipo de fala, infelizmente. Com efeito, a proteção de bens culturais, dita proteção patrimonial, não se limita a um processo de mero armazenamento de memórias, e sim ao reconhecimento de identidades individuais e coletivas formativas do processo histórico e civilizacional. Aqui eu esclareço que tomo por processo histórico a análise do conjunto de mudanças que impactam significativamente uma sociedade ao longo do tempo, e por civilização, um conjunto de estruturas que a sociedade constrói para melhor acolher as gerações vindouras. Sob essa perspectiva, é inegável que a construção histórica e civilizacional é um processo tipicamente político, mas que deve ser aprimorado pela participação cidadã, e não relegado como algo desimportante, reacionário ou hipócrita. É importante realçar a proteção patrimonial como imperativo de civilidade e respeito à diversidade. Estou falando, afinal, da proteção não apenas a monumentos consagrados pelos grupos dominantes, mas também do respeito devido a itens culturais como quilombos, modos de criar, fazer e viver dos povos indígenas, etc. O projeto tombado inclui-se nesse patrimônio. Bom, é bem certo que o que se reconhece como patrimônio cultural é produto de um consenso atrelado a um tempo específico, sendo até legítimo que a população renegue itens outrora consagrados, como homenagens a ditadores ou monumento exaltando atrocidades. Afinal, como advertia Benjamin, todo monumento da civilização é o testemunho da barbárie. Entretanto, a decisão sobre o que deve e como deve ser preservado não pode ser definida unilateralmente ou ao sabor de um ou outro grupo de interesses. Antes, deve resultar de debate democrático com a mais ampla e consciente participação popular. O enfrentamento da distorção que evidencia o racismo ambiental em Brasília não se resolve pela sua descaracterização como bem cultural, com a renúncia ao tombamento, como se vem defendendo. Algumas sugestões para se combater isso mais eficazmente. A melhoria prioritária da estrutura urbana em todas as regiões mais modestas, com prioridade, para essas regiões, incluindo não apenas a melhor distribuição de infraestrutura sanitária, mas também a definição, manejo e gestão adequada de áreas verdes, parques, praças e equipamentos culturais em geral, a climatização de equipamentos públicos, especialmente postos de saúde e escolas. A definição das intervenções urbanísticas deve ser necessariamente precedida de escuta ativa e efetiva da comunidade e atender efetivamente aos propósitos assim colhidos. A atávica ausência de políticas de moradia deve ser corrigida, abandonando-se o vetor patrimonialista de distribuição de propriedades e o processo contínuo de expulsão das populações menos ricas para as regiões longínquas, para se considerar a oferta de moradia como um serviço público a ser mantido pelo Estado, preferencialmente próximas aos locais de trabalho. Instrumentos já previstos na Constituição e no Estatuto da Cidade, tais como IPTU progressivo, desapropriação e sanção, devem ser eficientemente efetivados para desestimular a ociosidade das unidades imobiliárias, se possível, de modo a desenvolver um estoque regulador de habitações sob a gestão estatal.
Na mobilidade, é preciso substituir um enfoque meramente rodoviarista, constituído para o benefício dos mais ricos, ineficiente, saturado e ambientalmente danoso, pela construção de um sistema de transporte coletivos minimamente eficiente, preferencialmente com a adoção da política de tarifa zero. Os PDOT devem passar a reconhecer as favelas existentes no DF. Né? Até hoje tem gente que acha que em Brasília não tem favela. Né? Mentira, mentira. Né? E enfocar os desafios específicos dessas regiões, inclusive principalmente mediante a oferta de urbanismo e serviços sociais de qualidade nesse local de modo preferencial. Esse aspecto eu vou desenvolver mais a miúde, né? A questão da articulação entre favelas e PDOT, numa fala que eu vou fazer no Congresso Brasiliense de Direito Urbanístico, do IDUB, que ocorre agora dia 5 e 6 de novembro no SEUB, para o qual todos estão convidados também. Obrigado, acho que eu respeitei meu tempo, né? Obrigado a todos. Obrigada, doutor Maroja. Essa fala, eu acho que é bem relevante quando a gente transpõe esse tema da justiça climática aqui para o Distrito Federal, e com os mapas que ele trouxe, fica muito evidente como o racismo climático, o racismo ambiental, ele é produzido tanto pela inação do Estado quanto pela ação. Porque me deixou bastante impressionada a diferença no Itapuã, a diferença de raça, em que a gente tem apenas 11%, né, de população branca, porque o Itapuã é um dos maiores conjuntos habitacionais do Brasil. Tem milhares de unidades. Parece que a perspectiva é que, no final, tenha 50 mil unidades. Então, é o Estado também contribuindo para essa produção. E dialoga exatamente com o tema da nossa mesa, né, que é para a gente repensar a política urbana para fazer a justiça climática. Então, eu passo aqui a palavra para a nossa próxima palestrante, Ani, que vai nos ajudar com essas respostas. Então, bom dia a todos, todas e todes. Sou a Ani, vou me descrever, né? Sou uma mulher com traços da minha ancestralidade guarani. Meu nome espiritual é Jati Careté. Sou da coordenação do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, então estou sempre vestindo alguma coisa, no caso, uma blusa vermelha com a logo do nosso movimento. Também tenho cabelos longos, escuros, de um lado, do outro lado raspado, com desenho, uso brincos de pena, colar de sementes. Então, primeiramente, né, agradecer o convite do IBDU, da pessoa da queridíssima Betânia Afonsim, inspiração para as nossas lutas, né? Parabenizar por esse evento tão rico, de uma qualidade, né, insuperável, porque o que tem passado por essa mesa aqui é até difícil a gente vir fazer uma fala, né? Mas acredito que a intenção do convite feito a mim é trazer um pouco a perspectiva, né, do movimento popular, das lutas aí que a gente vem enfrentando, e também, né, da experiência, da tragédia que vivemos no Rio Grande do Sul, com a enchente histórica, né, que o país e o mundo acompanharam, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados assim, para a gente ter um pouco a dimensão do que a gente está falando, né? Durante a enchente no Rio Grande do Sul, foram 478 municípios atingidos, mais de 2 milhões e meio de pessoas, isso diretamente, né? Porque indiretamente, praticamente todo mundo foi atingido de alguma forma, ficando sem luz, ficando sem gás, ficando sem água. Então, esses números eles são bem maiores se a gente considerar outras formas, né, que as pessoas foram afetadas, né? Tivemos quase 1.000 pessoas feridas, diversas pessoas também desaparecidas. Mais de 70% das comunidades indígenas foram atingidas, 80 comunidades dos povos Guarani, Caigangue, Charrua, Xoclém. Todas as comunidades quilombolas foram atingidas, assentamentos foram atingidos, mais de 20.000 famílias assentadas foram atingidas, né? Então, isso é para dar um pouquinho a dimensão, né, de como isso afeta as pessoas também de diferentes formas, né? Alguns tinham grana, foram para o hotel
onde tinha luz, tinha água e tinha cama quente. E outros viveram a tragédia na pele. Então, dizer que todo mundo passou pela enchente, né, não é muito real quando a gente leva isso ali para o cotidiano do que a gente passou, né? Mas eu queria também resgatar um pouco da origem desse processo todo que a gente vive, e acho que, né, os nossos povos originários também nos inspiram a refletir sobre, né? Acho que a grande origem do nosso problema é essa separação entre homem, né, e natureza. Eu sou da época que a gente aprendia na escola uma coisa muito boba, que dizia que que os seres humanos, né, são animais racionais. Isso nos colocava num lugar de entendimento. Não sei se alguém já ouviu essa expressão, eu ouvia isso na infância, né? De entendimento de que a gente também é, de alguma forma, parte disso, né? E hoje a gente observa coisas tão doidas assim, né, que parecem muito revolucionárias, tipo na educação infantil, colocar uma caixa de terra para as crianças pisar. Vocês já viram isso? É extremamente revolucionário. E aí eu pergunto a vocês, qual foi a última vez que vocês andaram de pé descalços e sentiram a terra? Qual foi a última vez que vocês olharam para o céu e contemplaram a lua e as estrelas? Façam isso, vocês vão compreender o que eu quero dizer. Nós somos natureza também. E quando essa separação acontece e a gente se coloca no lugar de quem tem o poder de só explorar, de só retirar o que a natureza tem para nos oferecer, e só a partir dela gerar mais lucro, mais concentração de poder econômico, que acaba se refletindo também no poder político, aí estão as consequências, né? E acho que, mais do que falar de crise climática, a gente tem que falar de emergência climática. Eu estive aqui em Brasília em 2023, no acampamento Terra Livre, que é o maior encontro, né, dos povos indígenas de todo o país, e os indígenas fizeram uma grande marcha e decretaram emergência climática, um ano antes da enchente. Então, não é falta de aviso, está dado. E não é algo que fica como responsabilidade para as gerações futuras. É uma responsabilidade de quem está vivendo hoje, o tempo presente, que vai garantir se haverá futuro ou não haverá futuro. Então, acho que essa reflexão ela é extremamente importante quando a gente fala, né, de justiça climática, de racismo ambiental, a gente refletir sobre a importância da preservação, não só na questão mesmo da leitura política, da política pública, ou do urbanismo, ou do direito, mas de como a gente vivencia isso na nossa prática cotidiana, né? Mas então, chegou a enchente, né? No Rio Grande do Sul, ela iniciou mais no interior do estado e varreu cidades. Acredito que vocês acompanharam um pouco aí pela imprensa, pela TV. A gente não acompanhava, né? Porque a gente não tinha luz, a gente não tinha água, não tinha internet, nem rede de telefone celular funcionava, né? Então, quando ela chega no interior e ela começa a descer para a capital, né? E para mim foi muito marcante um companheiro lá da região de São Sebastião do Caí, que lá sempre tinha algum tipo de enchente, não nessa proporção, né? E ele dizia, quando chegar em Porto Alegre, vocês vão ver o que vai ser, né? E quando chegou na capital, foi desesperador, quando chegou na região metropolitana, porque não havia nenhum preparo do poder público para esse tipo de situação. Nenhum plano de contingência, nenhum plano para lidar com uma situação de desastre. Por mais que fosse algo, né, de uma magnitude, né, que muito complexa, não havia nenhum atendimento emergencial. E isso foi muito desesperador. Eu, pessoalmente, né, a gente acaba tendo uma referência, né, enquanto movimento, enquanto liderança, enfim, as pessoas me ligavam o tempo todo, mandavam mensagens dizendo, né, tem
o filho meu com o meu neto, com a minha nora, preso num telhado não sei aonde. A minha mãe está ilhada em tal lugar. Né? E a impotência da gente, né, enquanto pessoa, enquanto organização popular, diante de uma situação dessa, a gente faz o que pode. Mas a gente não tem um helicóptero, a gente não tem um barco para poder, né, fazer esse tipo de resgate. Né? E o máximo que eu conseguia fazer ali naquele momento era garantir que as pessoas entrassem na fila para serem resgatadas. Porque até isso não tinha uma orientação. Uma hora ela liga para um telefone, outra hora manda um WhatsApp, outra hora não tem para onde ligar. Né? Então, foi algo muito, muito desesperador mesmo. Assim, né? E aí também a importância de a gente ter, né, empresas públicas. Naquele período, eu trabalhava no setor de responsabilidade social da Transurb, que é a empresa de trens lá da região, que está em processo de privatização. E a gente começou a abrir as estações para receber as pessoas. Mais de 1.000 pessoas em cada estação de trem. Porque no centro elas são subterrâneas, ficaram 30 dias embaixo d'água, mas na região metropolitana elas são muito altas. Né? Então o único lugar seguro era subir para dentro das estações. E na região metropolitana, no entorno dessas estações, nós temos muitas ocupações também do movimento. Né? E o desespero era mesmo pela sobrevivência. Né? E naquele primeiro momento, primeiros dias, eram os resgates. Né? Então, eu fui com água até o peito diversas vezes nesse processo de tirar pessoas, tirar animais, convencer as pessoas a sair também das suas casas, porque, para além de tudo isso, né, tem todo um processo também muito violento que acontece, né, de arrombamentos, de, né, as pessoas com receio de perder o pouco que tinham, né, e não compreendiam que tinha o risco ali também de perder a própria vida, porque ninguém acreditava que teria, né, toda aquela dimensão que teve. Né. E aí, durante, então, a enchente, os 30 dias, nós tivemos 7 cozinhas solidárias em vários territórios da cidade, distribuindo alimentos. Nós tivemos muitas doações naquele primeiro momento. Né. Eu moro em um assentamento urbano, que fica bem na região central, no móvel da SPU, que ficou com a água no portão, e onde nós ficamos, como eu disse, né, 30 dias sem luz, sem água, e fazendo comida, café, almoço, janta. Era o nosso ponto central, onde a gente fazia essa triagem e distribuía para todas as cozinhas, e fazia também esse processo de organização para manter, né, esses espaços funcionando. Além disso, nós atendemos as aldeias, né, os territórios indígenas ficaram sem nenhum atendimento, porque, inclusive, as pessoas que atendiam a eles ficaram ilhadas. Né, e foi muito triste, assim, constatar coisas, né, que a gente tem numa realidade dos povos indígenas em contexto urbano, que não tinha acesso a médicos. Nós levamos médicos voluntários, e a principal receita ali, médica, né, eram medicamentos para depressão e ansiedade. Né. Então, isso também demonstra bastante a realidade do que a gente vive nas cidades. Né. Além disso, a gente tinha um mapeamento de famílias que recebiam parentes. Então, os abrigos, acho que vocês também devem saber o quanto é complexo isso. Né. Os abrigos tiveram diversos casos, né, de violência sexual, de tráfico, tiveram que criar protocolos e abrigos específicos para mulheres e para crianças. Né. Então, foi bem difícil esse momento todo que a gente viveu ali. Né. E aí nós atendíamos as pessoas também em situação de rua. E tem algo assim que eu acho que é bem importante, que sempre gosto de diferenciar, né? A solidariedade da caridade. Então, a caridade, ela acontece para quem eu escolho fazer essa caridade, para o meu próprio bem-estar, né? Para me sentir melhor que o outro, porque eu estou numa condição melhor de fazer essa caridade. Né? E a solidariedade não, a gente sente junto com as pessoas e faz de coração, de verdade. Né? E aí os voluntários voltaram para suas vidas normais, e a gente segue até hoje lidando com as consequências dessa enchente. Né? Quando fechou os 30 dias, o movimento fez uma ocupação de um prédio da prefeitura,
né, que já tinha sido ocupado anteriormente pelo movimento, onde nós conquistamos um decreto de destinação para moradia. Então, era um prédio destinado para habitação, fechado durante uma enchente histórica e as pessoas sem ter onde morar. E muitas denúncias chegavam de abrigos fechando, que eles chegavam e diziam para as pessoas: você tem 5 minutos para juntar as suas coisas e partir para o próximo abrigo. Então, era desumano o que estava acontecendo com as pessoas, e nós tomamos, então, a iniciativa de construir o nosso próprio abrigo enquanto movimento, né, para poder abrigar as pessoas com mais dignidade, né? Outra questão que chama bastante atenção na falta de organização para esse tipo de situação é, primeiramente, não saber lidar com a realidade das periferias, porque tudo o que acontecia, né, nas realidades que a gente vive de violência, de tráfico, tudo se concentrou dentro desses abrigos, assim, né? Essa questão do cuidado com as mulheres, das pessoas com deficiência, né? Então, não havia nenhum preparo para isso. Essa questão mesmo dos povos tradicionais, chegou um ponto que nossos parentes Guarani não aguentavam mais ficar em um abrigo e foram abrigados pelos Caigangue em outra aldeia, né? Foram recebidos lá porque não tinha algo que ali, né, respeitasse o seu processo de organização, a sua cultura dentro da abrigagem, né, da prefeitura. E aí, além das questões climáticas, tem as questões também políticas, do projeto político da nossa cidade, né? Já havia um projeto desenhado de privatização do Departamento de Água e Esgoto da cidade de Porto Alegre, que acabou de ser aprovada nessa madrugada, né, lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na semana passada, teve um enfrentamento muito grande lá com a Guarda Municipal, quando tentaram aprovar esse projeto e conseguiram essa madrugada na calada da noite. Então, as estruturas de contenção de enchente estavam também, né, numa situação extremamente precária, naquele processo ali de precarizar, né, sucatear para poder privatizar, né? E a gente está falando da privatização da água. E a água, num contexto da enchente, no contexto, né, de um desastre climático, ela é um elemento muito fundamental. Nós tivemos um momento durante a enchente que não tinha água para beber. O desespero das pessoas não era mais a marmita, era não ter uma água, né? Teve uma noite que a gente saiu distribuir as marmitas e tinha um pouco de água, e a gente distribuiu toda a água que a gente tinha, e no dia seguinte não tinha água nem para cozinhar mais. E as pessoas queriam poder nos ajudar, até doar, e não tinham onde comprar água. Então, acho que isso, né, a falta da água, valorizar isso como algo extremamente fundamental, também é uma reflexão muito, muito importante, né? E aí a gente tem um elemento, 5, que é a questão da saúde mental. Como eu disse antes, né, só para dar um exemplo, eu trabalhava nesse setor de responsabilidade social da Transurb, né? Lá tem um programa de saúde mental, que é de prevenção, né, às situações que as pessoas venham causar a si mesmas, né? E pós enchente, esse programa se tornou semanal. Então, a gente, não vou dizer exatamente, né, porque a gente não costuma falar sobre o tema, né, mas pessoas tentando tirar a própria vida pela condição extremamente precária que a gente passou a viver naqueles momentos ali, né. Então, trazendo um pouco mais para o momento de hoje, né, essa ocupação que nós fizemos, ela está sofrendo um processo de criminalização muito grande. Ontem até trouxe essa reflexão no grupo ali que eu participei de tarde, né? Tem uma mudança que acontece na tática jurídica após esses projetos de lei aí desse grupo Invasão Zero, né, de criminalização das ocupações, que prejudica todo o nosso processo, inclusive de defesa, porque hoje a gente não pode encaminhar lá a procuração para os advogados de todas as famílias, porque todo mundo vira réu. E todo mundo virando réu, né, todo mundo é processado e todo mundo pode sofrer as consequências desses projetos, né. Nesse caso específico, também tem um processo de perseguição política. Então, eu sou ré do processo, que ele também é um processo criminal, esbulho, turbação e ameaça, né. E isso dentro desse contexto todo, né, de 1 ano e pouco aí de ocupação. Hoje já não é mais um abrigo,
hoje é Casa das Famílias, né? Além dessa ocupação, tem mais outras 3 ocupações que foram feitas nesse período também da enchente, né, para abrigar essas famílias. E nesse momento, em Porto Alegre, a gente tem uma grande luta acontecendo também, que é a revisão do plano diretor. E o plano diretor, ele é extremamente também fundamental para falar sobre esses temas, né? Porque ele, especialmente, deve ser, né, uma realidade também de outros locais, mas em Porto Alegre ele é um plano de negócios, ele não é um plano diretor. Ele é um plano muito focado na possibilidade de aumentar a altura de imóveis, na questão de incentivos fiscais, não considera, né, essa questão dos planos dos riscos todos, que não considera que a cidade sofreu uma enchente do tamanho que sofreu, né? E junto com isso, a flexibilização da legislação ambiental, tem um tema muito sensível lá também, a questão da permeabilidade, né, dos locais de construção, inclusive com compensações bizarras, como telhado verde, né, como se ter um telhado verde fosse impedir de alagar, né, a área térrea, né, então coisas muito loucas assim, né. Um dos caminhos, com certeza, para a gente enfrentar tudo isso é a preservação dos territórios, sim, é poder estar participando ativamente desses debates que tratam desses planos diretores, mas eu especialmente trago aqui essa referência, né, inclusive para dizer para vocês que no Rio Grande do Sul, né, trazendo um pouco também do que estava sendo colocado aqui, né, primeira vez que eu estive em Brasília, as pessoas estranhavam quando eu dizia que eu era Rio Grande do Sul, né, porque tinha uma ideia bizarra de que só tinham pessoas loiras no Rio Grande do Sul. Então, para quem não sabe, né, Porto Alegre tem o primeiro quilombo urbano titulado do país, que é o quilombo da família Silva. São mais de 10 quilombos só na capital. A gente tem 12 comunidades indígenas de 3 etnias diferentes dentro do território urbano, né, fora né, falando aí da realidade do estado. Inclusive o nosso chimarrão, que está sempre me acompanhando, ele é guarani, né? Ele não é daqueles gaúchos estereotipados que vocês devem ver aí, que aparece às vezes, que as pessoas têm essa imagem, né? Ele é indígena, né? Então, acho que meu tempo acabou, né? Acho que a gente vem trazer essa contribuição aí um pouco, mesmo a partir da experiência prática, do que a gente vivenciou, de quem são esses sujeitos e sujeitas que vivem, né, as consequências desse processo da emergência climática, né? E aí, como uma educadora popular que sou, eu trouxe uma frase aqui do nosso inspirador Paulo Freire para encerrar minha fala, né? Amo as gentes e amo o mundo, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de justiça social, a gente está falando de direito e a gente está falando de política pública também e de resistência ao sistema político e econômico que coloca, né, o lucro acima da vida e acima da natureza. Obrigada. Obrigada, Ani, por essa fala tão potente, que traz aí um resgate fundamental de valores. E quando a Ani fala que a gente tem a tendência, né, e o nosso direito, a nossa legislação de separar o ser humano da natureza, inclusive a nossa legislação preserva a natureza para proteger o ser humano, né? Não como a natureza como um bem em si. Nesse ano, a gente teve a opinião consultiva 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Sistema Interamericano, e essa opinião consultiva reconheceu a natureza como sujeito de direitos, que a gente já tem em alguns países, mas isso é uma vitória, porque isso faz com que os estados que compõem a Corte Interamericana tenham obrigações concretas a serem cumpridas. E aí a opinião consultiva vai listar essas obrigações e eles orientam que essas obrigações sejam cumpridas com base na ciência e nos saberes locais. Então, isso é fundamental para a gente repensar a política urbana, justamente com base no que essa mesa aqui está propondo. Então, obrigada, Ani, por trazer essa luz aí para a gente. Então, eu passo a palavra agora para a Raquel. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Podem colocar minha apresentação, por favor? Eu vou pedir licença para falar de pé. Primeiro vou me apresentar e falar um pouquinho assim do meu papel aqui, né? Meu nome é Raquel Germano, eu sou promotora de justiça do estado do Rio Grande do Norte. E assim, não tenho, né? Eu vejo aqui que tem uma verve muito acadêmica, essa mesa menos, mas assim, todo mundo tem uma ampla formação acadêmica de pesquisa, de mestrado, doutorado, de extensão. Essa não é a minha experiência como profissional, é até um pouco de vida, porque eu sou filha de professores, não é? Mas eu não venho desse lugar não vou falar desse lugar da academia, eu vou falar um pouco da minha experiência como promotora de justiça em relação a esse processo das energias renováveis no Nordeste. E apesar de estar aí o meu título da atuação do MP para a sustentabilidade das energias renováveis, essa abordagem ela é feita na perspectiva do racismo ambiental e da pobreza energética. Eu acho até que foi por isso que houve o convite, que eu estava até brincando que estou no 45 mais, já estou me tornando outra pessoa. Eu vi uma entrevista de Jane Fonda com uma jovem, a minha já é jovem, né? Uma atriz que estava, estou 45 anos, estou achando muito bom. Disse, é uma idade difícil, porque você está se tornando outra pessoa, né? Que vem a perimenopausa, menopausa, então vem a névoa mental. Então, eu me lembro muito bem de eu ter ido para esse encontro do IBDU no início do ano, mas eu não me lembro de ter falado. Eu me lembro de ter assistido, mas eu falei e vou falar aqui de novo. Bora para frente. Bem, eu começo com os ODS porque a defesa da transição energética, da energia limpa, vem muito baseada no ODS 7, que é da energia acessível e limpa. E é claro que deve ser algo, um objetivo a ser perseguido, mas em consonância com todos os demais objetivos de desenvolvimento sustentável, todos os demais ODS. Nós temos que brincar com todos esses blocos coloridos, né? A gente não pode focar no 7 e esquecer das cidades e comunidades sustentáveis, da vida na água, da vida terrestre, e por aí em diante, da erradicação da pobreza, da fome zero e agricultura sustentável, porque vai ter uma briga com a questão da produção de alimentos, né? A ocupação desses territórios pelos empreendimentos de energia. Para frente, por favor. E vamos lá. Então, a questão das energias renováveis e a sustentabilidade. O meio ambiente, aqui nós falamos para uma plateia, né, de iniciados, de pessoas familiarizadas, é um tema complexo, é transversal. Nós precisamos conversar com todos os saberes, e não só com saberes científicos, mas também com saberes empíricos, tradicionais. Quem está nos territórios conhece esse lugar de uma maneira diferente, e nós temos que respeitar esse saber, né? Nós temos que pisar nesse chão devagarinho, como diz a música. Energia. A energia traz um aspecto de maior complexidade para esse panorama ambiental, porque todo mundo precisa de energia, né? A gente não vai negar isso até como um direito fundamental, na verdade, a gente precisa. E é de utilidade pública aqui no Brasil, implica também a questão geopolítica e também na dinâmica das relações internacionais, para muito além do Acordo de Paris, que indica, né, a diminuição de gases de efeito estufa, né? Então, nós vemos que, nos últimos anos, né, isso é muito dinâmico. Com a guerra da Ucrânia, na Europa, a energia foi lá para cima, o preço da energia, o valor da energia, porque houve a questão do corte, né, de não consumir o gás que vem da Rússia. Então, a energia na Europa ficou super cara e houve uma corrida para as energias renováveis, até porque a ideia é que o sul global produza e, de alguma maneira, armazene em baterias e tal, para, não é, o norte global. Então, e aí veio o Trump, o ano passado, ele assumiu esse ano, dizendo que, né, fora a eólica, drill, vamos voltar para o petróleo. Então, existe um dinamismo muito grande nas relações internacionais, e isso mexe também com esse grande mercado, que é um grande mercado. E vemos um panorama aqui, o global versus local, mitigação no âmbito global, que nem sempre acompanha a adaptação no âmbito local. Então, as mudanças climáticas, a emergência climática, como o Uni falou, não é? Ela vai dialogar, ela vai ter duas vertentes principais, que é a mitigação, que é a diminuição dos gases de efeito estufa, junto com a adaptação, que é tornar as cidades, as comunidades mais resilientes a essa realidade que já existe. E eu vou pedir desculpa para vocês que eu não agradeci o convite do IBDU, eu agradeço, né, por deixar esse fórum tão qualificado, até porque eu vou contar um pouquinho da minha história no meio,
da apresentação, e vocês vão entender que eu lidei muito com essa realidade aqui, e agora eu estou num outro lugar em que o direito urbanístico é o meu dia a dia, né? Mas eu acabei de mudar, faz 3 meses que eu estou numa promotoria nova, então eu estou num processo de transição também dentro do Ministério Público, né? Então, nós vemos que, às vezes, aqui nessa abordagem, o que o mundo quer, que é essa transição energética, sai os combustíveis fósseis e entra a energia com as fontes limpas, muitas vezes não está trazendo experiência interessante para quem está no local onde essas energias são produzidas. Pode mudar. A transição energética parece ser um caminho sem volta, né? A gente levar em consideração que nós precisamos diminuir, não é, a emissão de gases, zerar. Já falei um pouquinho disso, dessa questão. É porque existem múltiplos aspectos, né, que podem ser abordados nessa questão das energias. Nós vamos centrar aqui nos impactos e como é que eles podem ser mitigados, evitados e compensados ou reparados. Porque nós poderíamos falar, esse debate poderia ser centrar a questão de transição energética ou transação energética, transição energética ou adição energética. Poderia falar-se sobre segurança energética, sobre até a questão com um foco maior na pobreza energética, mas nós vamos centrar no impacto. Aqui, o Ministério de Minas e Energia, ele lançava muitos leilões para as energias renováveis que foram fortemente subsidiadas. E agora está havendo cada vez mais essa produção por conta de contratos no mercado livre. A ANEEL, que é a agência reguladora, está cada vez lançando menos leilões. Nisso, o Estado ele vai deixando de controlar, né? Então, nos anos 90, veio a privatização da energia elétrica, do serviço de energia elétrica, e foi criado então um sistema, né, com múltiplos atores. O Ministério de Minas e Energia, em tese, seria o grande regente, né, com planejamento. Aí tem a ANEEL, tem a EPE, a empresa de pesquisa energética, tem a Câmara do Comércio, mas essa regência tem sido cada vez mais enfraquecida por parte do Ministério de Minas e Energia. Então, ele planeja, mas ele não executa. E nisso nós temos alguns problemas, né? O Brasil tem um papel muito importante nessa transição, né? E, de acordo com o último Fórum Econômico Mundial, é o primeiro país das Américas e o terceiro do G20 nessa questão da transição, o único dos BRICS que não tem combustíveis fósseis como predominantes na sua matriz energética quanto à energia elétrica. E, nesse panorama, a energia eólica e solar tem um lugar de destaque. As condições são favoráveis onshore e agora também offshore. A fonte, ela é limpa, mas vamos passar aqui adiante. Alguns dados que eu vou passar bem rapidamente para vocês, eu quero centrar, né, nos impactos e no que a gente pode fazer. Aqui é o Brasil em relação ao mundo OCDE, então o verde é renovável e o vermelho não renovável, então, assim, em tese, nesse quesito estamos bem, próximo. Mas vemos que, quando se fala em adição e não em transição energética, essa fatia azul clara, que de 2000 até 2023 ela vem diminuindo, mas se a gente pegar 2010 até 2023 não muito, é do combustível que vem de petróleo e derivados, né? Então, vem se mantendo mais ou menos estável, né? E com essa ideia agora, né, de explorar no Amapá e a Foz do Amazonas, a gente vê que ainda não é algo que ficou para trás. Esses dados são da EPE, que traz muitos dados sólidos e interessantes. Próximo, por favor. Em relação às renováveis no setor de transportes, aí é bem preponderante o papel do petróleo. Pode passar. As energias renováveis. Meu primeiro contato no MP, eu entrei em 2000, então vou fazer 25 anos de casa agora no início de novembro. E em 2001 fui para o Congresso Nacional do MP em Recife. E um colega do Ceará apresentou uma tese que era assim: energia eólica, a farsa da energia limpa. E ele descascava nessa tese, dizendo que a energia eólica veio para acabar com as comunidades pesqueiras, porque na época
Isso nem foi no boom. O boom foi 2010 na zona costeira, mas era o início. E eu acho que foi na comunidade do Cumbe, no Ceará, que foi uma experiência muito negativa. Muito negativa. Então, assim, eu fiquei muito impressionada, né? E 10 anos depois, era eu, então, a tese do Alexandre Alcântara, do MP do Ceará, e 10 anos depois, era eu que estava vivendo isso no MP do meu estado. Eu fui por 2 vezes coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo, porque é conjunto lá no Rio Grande do Norte. Os centros de apoio são instituições dentro dos Ministérios Públicos do Estado que equivalem às secretarias do Poder Executivo, de administração paralelo. Então, tem centro de apoio da infância, criminal, saúde, meio ambiente. Então, eu fui em 2009, 2013, quando começou essa questão, e depois agora, 2021, 2025, fui 4 anos e 4 anos. E no centro de apoio, para o bem e para o mal, nós temos uma ideia daquela política em todo o Estado, né? Então, em 2010 para 2011, as energias eólicas começaram a chegar com força no litoral setentrional do meu estado. E aí eu comecei a ver, nossa, só 10 mil. E aí eu comecei a ver como aquilo funcionava, né? Então, os impactos identificados pela experiência onshore, né, na terra. Os impactos são sociais, ambientais e jurídicos. Para o ativista argentino Pablo Bertinaz, que eu peguei da colega defensora e cientista Giovana Burgos, que estuda sobre o assunto e também trabalha conosco no RN sobre o assunto. É um problema social, político e ambiental e econômico, né, que tem a ver com a organização da sociedade. Por isso, o desafio dos países do Sul global advém da desigualdade social e do racismo ambiental, o que leva a uma preocupação com a chamada injustiça ambiental e climática. Esses impactos podem ser detalhados aqui como o desmatamento. Nós temos no relatório anual do desmatamento de 2024, do MAP-Biomas, as energias renováveis identificadas como vetor de pressão no interior do Nordeste, a mortandade da fauna alada, a terraplenagem de dunas, isso no litoral, erosão do solo e costeira, desconfiguração de serras muito forte no sertão, contratos abusivos leoninos com cláusulas de confidencialidade, de realizar de maneira bastante assimétrica entre empresas e agricultores, né, com pouca escolaridade, conflitos fundiários, danos à saúde advindos dos ruídos, da vibração, luzes, poeira, tanto doenças de saúde mental como de saúde física também. Isso daí é uma palestra só própria daria. Não pedi não para ainda voltar. Por favor, volte nos impactos. Pode voltar para os impactos? Obrigada. Aumento do custo de vida quando chega o empreendimento, né, para ser instalado em uma pequena cidade. Então, há um aumento natural do custo de vida. Os empregos são temporários, e existe na instalação, mas não existe na operação. Na operação são os impactos que ficam. Temos os filhos dos ventos, porque de repente nós temos centenas de homens chegando de cidades pequenas. Então, é mulher traindo o marido, mulher deixando o marido, um monte de gravidez, inclusive de adolescente. E aí depois eles vão embora e as crianças ficam sem pais. Então, nós temos aí, inclusive, muitas teses. Aqui a academia já explorou esses temas de maneira brilhante. Aqui temos os filhos dos ventos. A tributação da energia se dá no consumo e não na geração. Então, quem consome recebe a tributação. Então, os grandes centros consomem muita energia, né, recebem os tributos desse consumo. Quem está gerando energia no sertão do Nordeste não está recebendo o imposto dessa energia gerada. Então, isso também é um revés muito grande. E aí é quando a gente pode chegar a dizer que realmente não está gerando a questão da renda. O chamado desenvolvimento, ele não chega, nem o econômico. Podemos passar. Por favor, fique um pouquinho mais atento para a gente ganhar tempo. Das energias renováveis, acho que é no RN. Os impactos geraram intensa mobilização social. Então, os movimentos sociais estão muito articulados, estão anos-luz na frente do sistema de justiça, dos órgãos de controle. Não é? Existe, eu não sei se está aqui, eu não sei se vai estar em outro slide, mas existe o MAR, o movimento dos atingidos e atingidas pelas renováveis, inspirados no MAB, do movimento dos atingidos e atingidas pelas barragens, né?
E foi tão intensa a mobilização social que houve a formação da Mesa de Diálogos da Presidência da República. Energia Renovável, Direitos e Impactos, é o nome dessa mesa, que foi instituída por meio de uma portaria em setembro de 2023, e houve a oitiva das comunidades em 2024. E nessa oitiva, vários órgãos do governo federal foram nos territórios, e o Ministério do Meio Ambiente, pasmem, não fazia parte desse grupo. Podemos seguir adiante. Então, e no RN foram enviados também muitos esforços para a instalação e operação desses empreendimentos, que as comunidades não gostam de chamar de parque, porque parque eólico, parque fotovoltaico, dá uma ideia de diversão. Né? Parque é um lugar para se divertir, para contemplar e tal. Então, os empreendimentos de energia. Então, existe o ato eólico fotovoltaico, existe uma avaliação para as infraestruturas de transmissão de energia offline, existe o marco legal de hidrogênio verde. Isso foram produtos que o Estado, o RN, ele investiu e produziu, né, para o empreendedorismo, né, para o empreendedor. Não é? E, assim, e para as comunidades impactadas? E para o meio ambiente? Não é? Qual foi o mapeamento criado para balizar a implantação desses empreendimentos? Existe um vácuo, uma lacuna estatal nesse sentido. Já falei para vocês em relação à minha experiência no centro de apoio, né, desses dois momentos. Falei do mar, pode passar. Aqui nós vamos ver pelo menos o impacto na paisagem, né, das energias renováveis antes e depois. Esse aqui em Parelhas, tem o Geoparque Seridó. Vocês podem ver que o contorno da serra é como se fosse uma mulher deitada, aqui à esquerda, no antes. Tem o rosto dela, o contorno, o pescoço, o busto, é a princesa adormecida, o nome dessa serra. Então, isso aqui é antes e aqui é o depois, já na barriga da princesa, vários aerogeradores. Pode passar, por favor. Os impactos durante a instalação, porque é uma obra, os aerogeradores, a escala é monumental, já que a gente está aqui em Brasília, né, são gigantes, não chegam por helicóptero, então é com dinamite, é com explosivo, é bastante impactante a instalação. Pode passar. Passe, porque não foi o Canva, né? Aqui tem um filme daqui, gente, é tão impactante, mas pode passar. Aqui é só a foto. O pós-instalação são as serras com os aerogeradores em cima, pode passar. Isso aqui é uma foto que um colega tirou de um voo. Eu fiz essa fala no Congresso da Bramp em abril, em Fortaleza, que é a Associação do Ministério Público do Meio Ambiente. E um colega do RN estava lá. Ele é um colega da Grande Natal. Essa é uma realidade que muitos conhecem. Quem está em Natal não sabe nem que isso acontece no interior, por incrível que pareça. Então, ele é de Parnamirim, da Grande Natal, e ele ficou muito impressionado. E aí, na volta, ele fez essas fotos do voo, que o RN fica parecendo um cemitério. Pode passar. Davi Benevides, o meu colega. Pronto, pode passar. Aqui é de fotovoltaica, né, solar, pode passar. Um mar de painéis, de novo. Certo. Mitigação, adaptação e instalação de empreendimentos tornando ambientes menos resilientes. Contexto de adição energética, como nós falamos, né, existe uma soma de energias, não está havendo uma transição real. E nós não podemos esquecer que também nesse contexto de mudanças climáticas, de emergência climática, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, no Brasil, o maior causador é o desmatamento. Então, desmatar 1.000 hectares, 2.000 hectares, 3.000 hectares no sertão nordestino para implantar empreendimento de energia solar é um crime de lesa majestade, porque não faz sentido tirar a caatinga que captura e sequestra, né, carbono e instalar essas placas solares. Faltam 2 minutos, não vou conseguir terminar nunca. Então, nesse contexto, é claro a questão do racismo ambiental e da pobreza energética, porque hoje, se antes se deu no litoral, né, já faz uns 10 anos que essa implantação está sendo no sertão. E no sertão nordestino, você tem uma ideia de que não tem nada nem ninguém. Ali não tem nada, e todo lugar tem gente, né? Todo lugar tem gente. Isso acontece no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, são os maiores produtores, mas também na Paraíba, em Pernambuco, no Piauí,
E nós vemos isso, e a questão do racismo ambiental, ela é tão evidente, porque o Rio Grande do Sul, viu, Ni, também é um grande produtor, mas lá não se dá dessa maneira tão predatória, né? Então, isso fica claro quando eu estou numa mesa com colegas de outros estados, inclusive um colega do Rio Grande do Sul, que trabalha com energia, e diz, Raquel, lá no Rio Grande do Sul não acontece nada disso, não é nada desse jeito. Eu digo, eu sei, e isso é bom e é ruim. É bom porque mostra que pode ser feito de outro jeito. E é ruim porque reforça que realmente trata-se de racismo ambiental. Então, essas populações que são, muitas vezes, populações tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores e pescadoras artesanais, e, se não, agricultura familiar, né, são as mais impactadas. Podemos ir adiante. Seu tempo acabou. Me dê mais 5 minutinhos. Então, aqui são alguns dados em relação ao número de aerogeradores e empreendimentos fotovoltaicos do Estado. Em operação, hoje, nós temos mais de 3 mil aerogeradores e mais de 28 empreendimentos de solar, mas solar está crescendo muito, pode passar. Aqui são os empreendimentos que estão para serem licenciados offshore, não temos nem nada regulamentando isso, já tem um empreendimento licenciado no RN, na verdade, em Areia Branca, meio experimental, mas já está licenciado. E a gente vai entrar, não é, em águas totalmente desconhecidas, né? Isso não é só uma metáfora. Vamos lá. Porque não existe um estudo suficiente. A transição energética justa e exclusiva seria, vamos fazer um brainstorm aqui. Investir em instrumentos de ordenamento territorial, que não é só o licenciamento. O caso a caso não vai trazer a segurança que todo mundo precisa. Nem quem está no território, até nem mesmo para o empreendedor. Então, um outro tipo de ordenamento que olha a escala regional, ele é necessário. Não foi feito investimento, não no Rio Grande do Norte, para esse olhar, mas as comunidades se organizaram e já há várias cartografias sociais que mapeiam as atividades da agricultura familiar, da pesca artesanal, né, e das áreas mais nobres e preciosas em relação à preservação ambiental, né, que devem servir como guia também. O empreendedor tem que ter no mínimo 2 mapas, aqueles atlas eólico e solar, e também as cartografias, já que não tem outro, né, para guiá-los de onde colocar esses empreendimentos. Então, tem o zoneamento, a avaliação ambiental, a AII, né, as cartografias, fiz menção, e o licenciamento tem que necessariamente levar em conta as alternativas locacionais. Eu não vou falar da LAIO, mas pode passar, que eu fiz um slidezinho só sobre ela, que está na Lei Nova de Licenciamento, que eu não sei como vai ficar, né, porque foi retirado de pauta, né, que o Congresso quer vetar, quer derrubar os vetos que o presidente Lula fez, não sei como vai sair isso, mas do jeito que saiu a LAI, já é ruim para a gente, mas vamos para frente. Esse documento é muito importante, as salvaguardas socioambientais para energia renovável, foi feito pelo Nordeste Potência. Então, atender às salvaguardas socioambientais seria, e eles trabalharam bem na questão da interseccionalidade, na perspectiva de gênero, raça e classe. Muito interessante, com recomendações para a ANEEL, para os órgãos licenciadores, para os órgãos de controle. Recomendo que acesse esse documento, está disponível na internet, pode passar. Né? Importantíssimo em relação às comunidades impactadas, a consulta livre, consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais. Essa é uma grande bandeira nossa, não é? Que o território também possa sediar empresas fornecedoras de serviços e componentes para que haja uma circulação da riqueza. A compensação ambiental da lei do SNUC e a socioambiental, que existe isso na nossa lei estadual, né? Depois não vai dar para falar aqui, mas enfim. E a judicialização, porque nós temos múltiplas violações e precisamos saber como o judiciário pensa. Então, essa é uma questão que tem sido pouco judicializada. Pode passar. Não é? Isso tudo tem que ser considerado no planejamento da política, que não é levado em conta de jeito nenhum. O marco das offshore trouxe um pouquinho sobre isso. Né? E o setor produtivo deve seguir as diretrizes planejadas pelo poder público. Existe uma apatia muito grande do poder público em relação a tomar para si esse dever, né, de proteger seu povo e seu território. Então, é muito tocado de acordo com os interesses do poder econômico. Para cima, para baixo. Aliás, para frente. A atuação do MP, nós vamos falar muito brevemente, não é só pincelar. Pode seguir. Bem,
Eu trouxe 3 exemplos aqui de 3 MPs. No nosso, houve uma recomendação para o lançamento de uma licença. Até hoje não saiu, não sei se sairá. Mas foi um grande furdunço e a recomendação é um instrumento muito modesto do MP. Né? No MPF da Paraíba, houve uma recomendação que não foi só do MPF, mas do MPE, Defensoria e tal, em relação à consulta prévia livre informada. E isso tem mobilizado os órgãos, sobretudo a ANEEL. Nós vimos isso em contato depois posterior. E o MP do Piauí teve uma ação para reparação do dano em relação à fotovoltaica, que foi bem interessante, que eles conseguiram eliminar e estão mantendo. Pode passar. Aí, a partir daí, pode passar. Pode passar, nós não vamos conseguir falar. Pode passar, passe. Tá, os slides finais, passe. Pode passar. Em gestação, nós temos uma rede de transição energética justa que estamos gerando com vários atores. A Defensoria está adiante desse processo. Não existe ainda formalização, mas já existem algumas ações. Mesma coisa em relação à compensação da lei do SNUC. Pode passar. Desculpe. E foi formado no âmbito do CNMP, isso aqui eu vou dar uma palavrinha, no Conselho Nacional do Ministério Público, no grupo de trabalho que existe na Comissão do Meio Ambiente, foi formado um núcleo em relação a renováveis. E existe uma publicação que está aí desse QR Code, que foi coordenada por mim, foi entregue agora em 2025 com diretrizes de atuação para o MP, numa série chamada Cadernos Ambientais do Ministério Público. Então, isso aí é um trabalho que realmente eu fiquei feliz em ter saído, para dar visibilidade a um problema que existe, e é sério. E as pessoas já sabem que existe, pode passar. Vai ter depois, viu? Vai ter depois. Esse enunciado foi também aprovado num colegiado importante do Ministério Público, para que nós atuemos. Pode passar. Pronto, a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos, a segunda melhor é agora. Isso quer dizer, eu acho que a gente está agindo tarde, inclusive os órgãos de controle, não é? Então, é um assunto delicado para o MP trabalhar. Por quê? Porque nós temos... quem trabalha com o meio ambiente, com o urbanismo, se sente geralmente muito ilhado, muito sozinho, né? Um exercício bastante solitário, numa classe que é muito conservadora. Então, nós temos essa dificuldade de mobilizar os colegas para o tema. E quem está mobilizado para a questão das mudanças climáticas também acha que isso aqui vai favorecer os combustíveis fósseis. Então, nós estamos realmente espremidos entre os que não querem atrapalhar o desenvolvimento e os que têm medo de que isso vai favorecer o petróleo e o gás. Daí a nosso desafio. O último é só um agradecimento e aqui vocês podem ter acesso a todos os documentos que nós referenciamos, tá bom? Então, eu agradeço a paciência, eu peço desculpas, não sou boa em cumprir horário. Agradeço o convite também. Muito obrigada, Raquel. Infelizmente, a gente não consegue ter o tempo que a gente gostaria, mas a gente vai abrir para o debate e obrigada por contar um pouco da sua atuação super relevante no Ministério Público. Passo agora, então, rapidamente a palavra para a Rosa Negra. A nossa resistência tem os punhos... depois tu coloca o slide. Quebrei o clima. Tem um slide aí, que é o próximo. Tá, enquanto ele coloca. A nossa resistência tem os punhos fechados para esse sistema de morte que tenta destruir paulatinamente a possibilidade de vida na Terra. A nossa resistência não erra e tem os punhos fechados ao agronegócio, que desertifica o campo e explora ao máximo os nossos bens naturais com agrotóxicos, produzindo alimentos que envenenam diariamente as pessoas. A nossa resistência não se faz à toa. Ela tem os punhos fechados contra aqueles que privatizam a terra e nos privam de viver com dignidade e amar sem receios, porque toda maneira de amor vale a pena. A nossa resistência não acena para a hipocrisia, tem os punhos fechados ao racismo, machismo e LGBTfobia. A gente luta, dia após dia, pelos nossos direitos negados. E porque não há outro caminho a não ser o da luta. A nossa rebeldia tem uma causa, e essa causa é justa. Se trata da defesa incondicional da vida. A nossa rebeldia tem versos sendo construídos dia após dia na agroecologia.
seja no plantio de mudas de todas as cores, que atingem de um tom especial, seja no plantio de mudas no plantio de mudas de todas as cores, seja no compromisso com a lógica da produção de alimentos saudáveis que superam a lógica comercial. A nossa rebeldia se fortalece a cada passo dado na construção do território livre de analfabetismo, ou quando organizamos a doação de sangue, alimentos ou livros. Nesse sentido, admitimos para a companheirada que resiste no campo ou na cidade. Os nossos punhos se abrem para o abraço e para o afeto. A nossa rebeldia se faz de gestos concretos e resiste através da mística da solidariedade. Bom dia a todas e todos. Queria saudar a mesa, queria saudar as companheiras e os companheiros. A gente aprendeu na luta que companheiro, companheira é aquela pessoa com quem a gente compartilha o pão da luta por um mundo mais justo. Então, trazer alguns elementos aqui, queria agradecer também, né, a companheirada que está organizando o evento, aprendendo muito desde o primeiro dia aqui. A gente trouxe um desafio, que é a ideia de pensar agronegócio, racismo ambiental e um pouco das dificuldades que temos e os desafios que estão colocados nesse nosso tempo, né? Partir do agronegócio porque é do lugar de onde eu saio para fazer a luta por reforma agrária, né? Aprendi a ocupar terra lá no RN, desde que eu me entendo por gente. E depois eu inventei de estudar, então aí a coisa do estudo fortaleceu essa ideia de que dá para lutar por uma sociedade mais justa a partir da luta da educação, né? Então, sou professora de História e Geografia do Ensino Médio lá no Rio Grande do Norte e, para além disso, sou militante lá do setor de formação política do MST. Então, me apresentando brevemente. E aí, por que a gente colocou desafios do nosso tempo? Porque a gente aprendeu com Fanon que cada geração é lhe dado, a partir da leitura do diagnóstico do seu tempo, uma missão. E cabe a gente cumprir ou trair essa missão. Então, o que a gente vai conversar aqui é o que a gente aprendeu com o velho Marx, né, que não basta interpretar a realidade, é preciso pensar como que a gente vai agir nessa realidade. Então, pode passar, queria começar com essa frase. Pode passar, companheiro. Eu queria começar com essa frase que diz, né, que a gente vive num tempo imediatamente trágico e crítico, né? Tem uma frase aí de Menegá que diz que o capitalismo só vai continuar existindo por aquilo que produz de destrutivo. É a barbárie, é o esgotamento. Então, assim, a gente tem dito assim, tem um pessoal que fica falando muito que a gente é utópico. Não dá para transformar o capitalismo mais humano, né? Então, a gente aprendeu com Florestan Fernandes que dá para fazer a revolução dentro e fora da ordem. Enquanto não chega esse processo de uma mudança mais radical, que a gente ainda nem sabe o que é, a gente vai mudando o que dá para mudar, né? Então, a gente tem tentado mudar a partir da luta por reforma agrária, para a produção de alimentos. Esse poema que eu falei para vocês no início, ele foi feito ali no período da pandemia, e eu concordo muito quando você fala que solidariedade ela só existe entre nós, entre a classe trabalhadora, né? Não tem como você ser solidário e entender que a classe média, a burguesia, ou a burguesia, aliás, vai ser solidária, né? Que a gente aprendeu com Cuba que solidariedade é doar aquilo que a gente tem de melhor. Então, nossa companheirada que produz alimento saudável entende que a luta por reforma agrária é para a produção de alimento saudável para a companheirada da cidade e do campo, né? De você produzir o que você tem de melhor. Então, nesse sentido, esse debate é importante porque a luta por reforma agrária popular se torna um ponto de convergência entre cidade e campo, né? Ensinaram a vida toda que é cidade versus campos. A gente tem entendido muito mais como um processo de convergência e a gente ainda diz nas nossas palavras de ordem, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Para além disso, né? Porque a gente sabe que tem uma companheirada na cidade que anda também produzindo alimento e é importante. E aí, queria dizer disso, que é uma coisa que é muito escancarada, a coisa do avanço do conservadorismo, das ideias racistas muito pesadas nos últimos anos. E a gente gosta de passar na cara que naquela luta do ele não, que as mulheres, foi uma das últimas lutas que a gente furou a bolha, que todas as mulheres, tudo bem que a gente disse ele não, mas ele foi, né? Mas a gente fez a luta.
E as mulheres, em geral, foram lá para dizer assim, ó, tá difícil, a nossa companheirada LGBTIA+, tá difícil, nossa companheirada negra, tá difícil. Inventaram uma história para a gente que a gente estava caindo em bolha em fumaça, né? E que ali era um debate da área das perfumarias. Mas a gente aprendeu no último período que, sim, racismo e patriarcado estão colocados na estrutura de classes no nosso país, que não dá para você desconsiderar essa questão. Toda a perseguição, do ponto de vista da legislação, às mulheres, às pessoas LGBTQIA+, e as pessoas negras do último período diz isso. Também nos ensinaram nas antigas que essa coisa do debate da questão ambiental era coisa de bicho grilo, né? Ah, não, lá vem os doidos, achando que dá para defender a natureza. Não era aqueles menininhos que ficavam no canto da universidade. Mas o que a gente aprendeu? Que tinha razão, gente, é estrutural. Então, as pautas, do ponto de vista da questão ambiental, da questão da raça, da questão do gênero, da questão LGBTI+, que foi dito por uma galera aí como pauta identitária, estrutura o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Não dá mais para negar isso. Então, a gente tenta entender que isso faz parte da leitura, da conjuntura, para poder pensar a solução, ou não adianta vir com conversa de que, não, tem as mulheres também. Nós não somos uma minoria. Agora, a gente é uma minoria subrepresentada politicamente. Né? A gente aprendeu também. Porque as pessoas que dizem que a gente é minoria, podiam dar uma olhada no censo do BGE com mais carinho, para poder entender quem é a minoria, né? Mas, avançando, eu gosto dessa concepção de Ruth Gilmore, que diz que o racismo não é apenas uma ideologia ou um discurso de ódio, mas um princípio de organização social que se manifesta de forma concreta, regulando o direito à vida, à mobilidade, à terra e o tempo, né? Então, para dizer de como que está conectado, não é algo assim, tem isso. Está conectado na forma do desenvolvimento do capital. Mas a gente não pode falar só de dor, né? Por isso que a gente começou com o poema, porque é para falar de resistência. E aí a gente entende que as ideias organizadoras de um mundo mais justo não podem ceder à hegemonia das forças conservadoras de direito. Porque o nosso plano, eu gosto muito daquele meme, né? Que nossos planos são do bem, né? O nosso plano é do bem, é de uma sociedade justa, é de igualdade, é de alimentação saudável, é de defesa da natureza. Então, nós não temos que ter vergonha de defender coisas justas, né? Então, essas ideias, elas se acentuam drasticamente quando a gente pensa quais nossas bandeiras de luta. E aí eu parto do lugar de onde eu venho, que é de luta por terra, reforma agrária, né? Quando surge o MST, a gente surge para lutar por terra. A maioria dos movimentos nossos surge para lutar por um direito. A gente chegou numa situação tão drástica desse capital trágico, né, desse tempo trágico, que a gente está lutando pelo menos para que as pessoas tenham vida. Foi o que a gente viveu na pandemia. A gente lutava pelo menos pelo direito à vida. Então, a gente está no processo de muito só se defender, né? A gente está muito na defensiva, a gente não está indo para a ofensiva. Então, a gente está vivendo esse tempo, mas pelo menos pela defesa da vida, defesa incondicional da vida, né? Nossa perspectiva é essa. E não de defender umas vidas em relação às outras, porque eu estou passando um tempo ali em São Paulo e eu estou sofrendo. Eu digo isso para todo mundo. Gente, você vai comprar um pão e você vê a galera procurando lixo, comida no lixo. E, assim, é muito banalizado como algo normal, né? Que algumas pessoas, em sua maioria negra, que é a população de rua, possa dormir na rua, possa procurar comida no lixo. E banaliza-se muito a violência na internet contra esses sujeitos que seguem sendo banalizados. Então, o que era para ser uma situação de denúncia, torna-se normal que todo dia a gente veja alguém sofrendo violência nas redes sociais. Avancemos, que já tem 10 minutos, e eu estava só no contexto. Pode pular. Pode pular, companheiro. É muito para dizer, né, que a crise climática tem cor e gênero, assim, já foi contemplada pela mesa nesse sentido, nos vários aspectos que foi colocado, que esse impacto é desigual e que tem uma diferença de raça e de renda colocado aí, né? E a gente entende que raça é um indicador potente do ponto de vista da desigualdade ambiental. E aí a discussão do colapso climático, né, que é inseparável do racismo estrutural, porque a gente concentra terra, poder e riqueza na mão de elites brancas, né? O Censo Agropecuário de 2017, e pode avançar, companheiro.
O Censo Agropecuário de 2017 foi o primeiro que perguntou a raça e o sexo da pessoa proprietária de terra no Brasil. Então, sim, o latifúndio no Brasil é branco. Esse censo agropecuário de lá, a gente não teve mais nenhum de lá para cá, por isso que a gente ainda está falando esse 2017. E entrar um pouco sobre o racismo ambiental, a maioria aqui já conhece, não vou chover no molhado, mas para além desse conceito que surge nos Estados Unidos, né, a partir da luta dos povos da cidade, a gente entende que o racismo ambiental está colocado no nosso país desde a invasão da invasão colonial, né? Desde esse processo inicial, porque você tenta desterritorializar, você rouba a terra de pessoas indígenas e ainda você sequestra pessoas negras. E todo o dinheiro do sequestro das pessoas negras que vieram de África, vocês sabem, fundou o Banco do Brasil, né? Aí tem um processo aí, e as instituições daquele período histórico, né? Tem um processo aí de reparação histórica do Banco do Brasil, contando mais de resenha, aí tem as influencers que dizem assim, a minha parte eu quero em Pix, né? Então, assim, tem esse processo aí de entender, de compreender, de como que a gente discute essa coisa da reparação histórica. Avancemos, que ia fazer uma diferença aqui da discussão, porque é desproporcional o impacto ambiental nas pessoas, já foi colocado. A coisa do desmatamento, que vocês também sabem, mas é muito forte. Então, assim, quando a gente discute a questão ambiental, parece que a gente discute assim do ponto de vista de uma saída individual. Vou tomar um banho com menos tempo para economizar água. Mas a gente precisa pensar uma educação ambiental crítica. Por que quem destrói a natureza? Quem desmata, né, as florestas? Quem produz a discussão lá do eucalipto, que detona todo o Matopiba, né? Então, é preciso a gente dar nome, a gente brinca lá no RN, dá nome aos bois, né? A gente precisa saber, né, quem é os culpados da destruição ambiental, porque senão a gente vai cair nas soluções esverdeadas que estão saindo aí do ponto de vista da COP30. Então, o maior consumidor de agrotóxico do mundo, o uso dobrou em 2010 e 2021, e esse dado ele é alarmante, 950%, mas está lá nos dados da CPT, em vários dados que diz o quanto que está liberado o consumo, né, a contaminação por agrotóxico em nosso país. Podemos avançar bem muito. Aqui era do ponto de vista da concentração de terra, mas avancemos também, vocês podemos avançar. E a história do agronegócio. Aqui eram os mecanismos de perpetuação do racismo ambiental, no sentido de dizer que ele perpetua historicamente no nosso país. Então, não é um negocinho que a gente está discutindo hoje. É porque hoje a gente está aprendendo a dar nome à nossa dor, né? Porque, por exemplo, a gente que se entendeu negra nesse processo, a gente entendeu depois o que era racismo, que é racismo estrutural, racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é agora que a gente aprendeu uma realidade que já tem historicamente no nosso país. Por isso que a gente diz que se perpetua do ponto de vista da expropriação territorial, da degradação ambiental racializada, da acumulação através da desigualdade, da institucionalização da injustiça, né? E do discurso da agricultura sustentável. E só falta 5 minutos. E por isso que a gente diz aí que tem uma conexão total com o capitalismo racial, que é um conceito trazido por Cedric Robson, que ele diz assim que isso é estrutural desde o processo da acumulação primitiva, porque o capitalismo só funciona explorando corpos, né? E corpos racializados, e por isso que entende aí nessa concepção. Avancemos, já quase para o final. Pode ir, companheiro. Do ponto de vista dos impactos, né, também não vou chover no molhado de novo, mas a gente tem impacto com os povos indígenas, né, como já foi colocado, as comunidades quilombolas e as pessoas camponesas, ribeirinhas, né, todo o povo do território do campo também. E o que acontece também impacta na migração para as cidades, né? Então, a gente enche as cidades ainda nesse processo. Avancemos. Do ponto de vista do impacto na cidade, vocês também, né? Mas no sentido de reforçar a discussão da segregação espacial, do êxodo rural e do racismo ambiental urbano, e da insegurança alimentar, que eu acho que é um ponto de convergência para a gente conversar. Porque, para além da destruição ambiental, que a gente precisa cuidar junto de como que a gente
né, se une nessa defesa da natureza, mas de como que a gente se une na defesa da alimentação, né, porque a alimentação é um direito. Avancemos. Então, algumas expressões do racismo ambiental, podemos avançar. Do ponto de vista das saídas, das conversas, de como que a gente vai dialogando, né? A gente entende que não é possível resolver a crise climática sem enfrentar o racismo estrutural que a produz. A justiça climática é luta antirracista, antipatriarcal, né? E anticapitalista. Não dá. A gente aprendeu com Chico Mendes, né, que discutia agroecologia, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Então, quem quiser brincar de jardinagem, brinque, mas o negócio é sério. Tem conexões estruturais aí, ó, racismo ambiental é a face do racismo estrutural na questão ambiental. O agronegócio é a manifestação do capitalismo racial. E, assim, muito antes de terminar, de dizer, né, que do jeito que o Brasil se desenvolveu, do ponto de vista da questão agrária, está colocado que não há lugar para a reforma agrária, né, porque vocês sabem que a reforma agrária é para desenvolver o capital, né, e o agronegócio desenvolveu o capital, implicando na não reforma agrária historicamente. Então, para alguns da esquerda progressista e da direita no geral, tudo bem o agronegócio. O importante é o PIB, né? De boas, né? O PIB. Então, está colocado aí um debate que é teórico, mas também que é de justiça e igualdade social para o nosso país. E a gente perpetua as rupturas metabólicas da natureza e do trabalho. Então, a luta, ela segue pela construção de uma sociedade igualitária e democrática que não deixe ninguém para trás, né? Como você colocou, tinha pessoas no hotel e tinha pessoas lá em cima do teto, né? A gente viu realidades duras nessas situações extremas que o nosso país viveu no último período, né? Então, a gente entende que isso passa por divisão justa dos benefícios e prejuízos ambientais. A gente sabe que viver impacta o ambiente. E viver impacta o ambiente. Agora, vamos conversar sobre qual a possibilidade de impacto menor, porque as torres de energia eólica no Nordeste é muito grave. Mas a gente pode fazer a torre menor. A tecnologia, ela teria que servir para a gente, né? E não para acúmulo de riqueza e de capital. Então, não é que não vai impactar. Vai impactar. Mas como que a gente desenvolve uma consciência ambiental crítica de resolver esse problema, né? A COP30 está aí para dizer... Está aí para dizer que não é isso, né? Vai tentar, a partir do capital, resolver a parada e vamos ver no que vai dar. Mas a gente não tem muita esperança, né? Então, é reconhecimento de direito dos povos historicamente marginalizados e transformação radical do modelo de desenvolvimento que perpetua a injustiça. Pode ser meio utópico, mas não tem outro caminho. Avancemos para os desafios finais, por gentileza. A gente está colocando que tem caminhos e a gente acredita que o caminho é da resistência, né? Não dá para a gente ficar só na defensiva. Mas aí a gente tem vários registros de que o nosso povo, historicamente, não está parado, né? Desde as mulheres indígenas e mulheres negras que desenvolveram formas de cuidado a partir das ervas, né? Elas sabiam. Elas também usavam as ervas para o cuidado do corpo, mas, de vez em quando, envenenava algum senhor de engenho, né? Aquele que batia mais no negro, na negra, no tronco, via tomando um pouquinho de veneno todo dia na sua alimentação e um dia morria de mal súbito, né? A medicina não era tão desenvolvida assim. E elas eram tão cuidadosas que elas não resolveram matá-los todos de uma vez, né? Era só aqueles que eram mais cruel. Então, acho que essa resistência individual que a gente aprendeu com nossas ancestrais, ela tem que seguir. Por isso, a gente entende que essa divisão dos prejuízos ambientais tem que ser igualitária, que tem a importância de integrar o debate da questão racial à justiça climática, a luta por justiça socioambiental e democratização da terra, está colocado aí. A luta é pela vida a partir dos direitos à alimentação saudável, luta contra todas as formas de violência, a soberania alimentar. É muito forte essa ideia da unidade campo-cidade, né? A gente precisa se unir para poder resolver esses problemas que estão colocados. E a gente acredita que reforma agrária e reforma urbana são pautas urgentes nessa reflexão sobre a reparação histórica para a nossa gente. Então, queria terminar um pouco com esses desafios, dizer que a gente está aberto para o diálogo e agradecer muito o convite
e dizer que é isso, né? Que a gente acredita que o extraordinário, a gente aprendeu com o Tchê, que quando o extraordinário se torna cotidiano, a revolução. Então, que a gente consiga mais fazer espaços do extraordinário no cotidiano. A gente acredita que extraordinário é você doar alimentação, extraordinário é fazer espaços de debate, extraordinário é acreditar na luta pelo bom, extraordinário é a gente pensar que juntas e juntos a gente pode mudar esse país. Então, que a gente siga na luta pelo extraordinário. Muito obrigada, Rosa, pelas palavras. Eu acho que a gente pode abrir para... Eu vou sugerir para a gente abrir para umas 4 perguntinhas, pode ser? E aí a gente faz em bloco e depois devolve para a mesa para a gente seguir para a próxima, tá bom? Então, gente, 4 pessoas. Quem quiser se inscrever, já pode levantar a mão. Mais uma. Bom dia a todas e todos. Me chamo Paulo, IBDU. Vou ser bem breve. Primeiro, agradecer demais a mesa, foi muito rica. Eu queria só complementar 2 pontos. Complementar não, reforçar 2 pontos que vocês duas trouxeram, que é a questão que até a Sabrina já tocou, da separação homem-natureza, que a gente precisa, com certeza, centrar a energia e entender isso. E a questão que a Rosa colocou muito claramente, que o racismo ambiental é um racismo fundiário, né, que é a expropriação dos territórios. A gente, o IBDU faz parte da rede de adaptação antirracista, e lá a gente tem tentado levar justamente esse posicionamento, de que no Brasil, embora a gente importe esse conceito do racismo ambiental de um debate global, a questão aqui é fundiária, e a gente precisa fazer a discussão da terra e antes até de todas as questões. E aí eu vim também aproveitar para fazer um jabá. O IBDU lançou o dossiê Direito à Cidade e Mudanças Climáticas, aqui no Congresso, e todo mundo recebeu esse QR Code, e então podem acessar aí se tiverem interesse. Então era só esse comentário. Obrigado. Então, gente, eu me senti muito provocada por essa mesa e por uma fala, um trecho da fala de Seniriane, quando ela faz um convite a gente a pôr os pés no chão, contemplar a natureza. Me remeteu a um vídeo que eu vi na internet de uma moça que ela estava no meio ambiente, né, com os pés na água e falando que estava sentindo um medo saudável. E esse medo saudável era porque ela estava pensando que, com os pés na água, ela estava pensando assim que poderia passar uma cobra ali, então ela sentia aquele medo, olhava para o céu, via o tempo meio fechado e que poderia chover, então ela teria que procurar um abrigo, né, para se proteger. E é isso que a natureza faz com a gente, né? Coloca a gente no aqui e no agora. Diferente desse aparelhozinho aqui, que tira a gente o tempo todo do aqui e do agora, e a gente está em todos os lugares, menos aqui. Então, eu queria pedir para quem estiver no celular agora, que fique um pouquinho aqui, porque eu queria, na verdade, no painel, eu conversei até com a Hanna sobre isso, eu queria ter puxado uma dinâmica, mas eu fiquei meio tímida, assim, de puxar, vocês não responderem, e estava sendo gravado, aí seria um vexame registrado. Então, eu vou pedir que vocês participem, quem quiser, quem puder, enfim. Mas eu queria trazer o terreiro de Candomblé para o espaço, né? Porque a gente está falando sobre território, a gente está falando sobre justiça climática, e eu acho que tem tudo a ver. Tem um ponto do caboclo, né, que eu queria puxar, e aí, quando eu perguntar... deixa eu lembrar. Quando eu perguntar assim, o que é que eu sou, vocês respondem, eu sou brasileiro. Vou testar para dar certo, tá? Gente, o que é que eu sou? Eu sou brasileiro. Vai ser assim. No ponto, o ponto de caboclo é mais ou menos assim. Ele diz, meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira.
Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Para finalizar, eu só puxei esse ponto porque a gente está num processo de retomada do significado da nossa bandeira, né? E, pessoalmente, foi dentro do terreiro de Candomblé, vendo os caboclos, né, que eu ressignifiquei a bandeira do Brasil. A bandeira é nossa, a soberania é nossa, o Brasil é nosso, o meio ambiente é nosso e a terra é nossa. Bom dia a todos e a todas. Sou Alexandre, sou da UFPB, geógrafo, perdido aqui na direita. Mas queria, em primeiro lugar, parabenizar a mesa, né? As mulheres, essa potência que foi essa mesa, e colocar algumas coisas na fala de vocês rapidinho. Primeiro, para a procuradora Germanda, essa questão hoje, acabando, como a colega falou do eu sou brasileiro, a gente tem que pensar não só em segurança energética, mas soberania. Para onde está indo essa energia eólica e coisa? Para Big Techs hoje, os data centers que estão chegando no Nordeste e que são totalmente consumidores de energia. Então, a gente está falando em justiça climática, mas está chegando no Brasil, e o governo federal liberou isso, recentemente, para receber esses data centers que podem consumir o que uma cidade ou várias cidades consomem num só lugar. E essas mesmas energias eólicas que estão expropriando pessoas, está servindo não para a gente, inclusive. Então, como também há outras formas de energia. Então, até quando isso é limpo e até onde o sangue não está aí também. Na perspectiva da que Anne Vargas colocou, é também importante, é muito importante. Por exemplo, nós temos um plano, uma política nacional de redução de risco de desastres. Eu não vejo ela acontecer nos territórios como está acontecendo a política de adaptação climática. Aí, o que é que está por trás da política de adaptação climática? Está hoje sequestro de carbono e o carbono virando o quê? Uma mercadoria, uma commodity. Então, o que é que acontece? O carbono, a política de adaptação climática, todos os municípios estão fazendo sua legislação e transformando o quê? Em capital natural para ser vendido como ativo. Então, é importante e, ao mesmo tempo, não há uma política de risco de desastre. Eu venho de João Pessoa e o que está acontecendo em João Pessoa? Comunidades estão sendo removidas em nome do risco para dar lugar a empreendimentos imobiliários que podem o quê? Reformular a natureza, se apropriar dela, privatizar ela, enquanto as pessoas não podem morar naquele lugar que é natureza. Então, eu tenho acompanhado e defendido junto com comunidades que dizem, eu não tenho direito à natureza, eu tenho que sair em nome do risco, em nome de uma chuva que pode acontecer daqui a 100 anos, segundo relatórios de risco e desastre da prefeitura. Então, o que é que está acontecendo? Em nome do risco, está sendo inflado, superfaturado projetos de risco e análise de risco, para tirar comunidades de waterfronts, frente ribeirinhas, marítimas. Então, a gente tem que ter também essa percepção, até que ponto uma política de risco também não pode ser expropriadora, em nome disso. Então, é uma perspectiva muito importante também. E a maioria rosa dessas pessoas são negras, sempre, as que estão morando nas margens do rio, nos córregos em si. Então, a questão racial sempre implícita aí. Mas era só isso para colocar para o debate. Obrigado. Bom dia, gente. Estou contemplada até pela fala do meu colega aqui agora, Alexandre. Mas, não só Raquel, mas todos vocês estavam falando, o doutor Maroja também, Ni e Rosa, eu fiquei lembrando do que a gente vem conversando aqui durante todas as mesas do CBDU, de reforçar a importância dessa relação entre sistema de justiça, movimentos sociais e extensão. Como a extensão... né, Júlia, larga o celular aí para falar da extensão. Ó. Júlia. A gente estava falando da extensão, como a extensão é um caminho. E aí, Rosa trouxe aqui a coisa da solidariedade, e é isso que a gente faz, né? E como a gente pode, e é o nosso potencial. E aí, você estava falando do risco. Lá em Natal tem uma comunidade que os projetos de extensão acompanham, historicamente, que é a comunidade Jacó, né? Acompanhada pelo Motirum Urbano. E ficou. Aquelas 30 famílias que disseram que não iam sair dali, que não era área de risco, que a casa delas não iam ser derrubadas, não saíram. E o projeto de extensão chegou lá e ficou... e a gente, com o IBDU, com o Salve Natal, com o Motirum, com o Fórum Direito à Cidade,
A gente pegou, acho que, um dinheirinho, bem pouquinho ano passado, no edital da Habitat, e reformamos uma escadaria para eles. E nisso a gente vai segurando. E agora eles ganharam, que estava aqui ontem a Luana apresentando o Periferia Viva, depois a gestão lá do risco que está tendo o projeto, eles entraram no edital e ganharam, e vão ficar. Não vão sair, porque eles sairiam para um prédio que podia ter soluções de engenharia. E aí, quando o Moretti estava lá em Natal, eu me lembro que eu aprendi isso com ele, né, com o seu pai, de que essa comunidade também tinha direito à tecnologia de engenharia para viver naquela área, né? E a gente continuou insistindo. Exato. Então, a gente continuou insistindo e eles ficaram, e não tem. E agora, depois de muito tempo, vai vir o edital com o dinheiro para fazer a obra, né? Mas é um processo de resistência que, se não fosse essa parceria, movimento, universidade, sistema de justiça, eles não teriam conseguido. Então, é a importância disso que a gente está fazendo aqui, só para a gente... É isso, assim. E o que nos dá esperança, como terminou ali a fala de Rosa, é saber que é possível, sim, a gente continuar nesse caminho. Obrigada. Pessoal, eu vou passar aqui, então, para a mesa, para as palavras finais de 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, se vocês quiserem responder alguma coisa. Depois a gente vai passar um vídeo da Caixa e vamos fazer um intervalo rapidinho, de 5 minutinhos, para tomar um café, para a gente voltar para a próxima mesa, tá bem? Então, podemos fazer um movimento inverso aqui? Bom, gente, mais agradecer o diálogo, a possibilidade do diálogo é sempre importante numa sociedade que não dialoga, né? Eu acho que a coisa da presença, ela é muito forte para a gente, né? A gente passou muito tempo, eu acho que o que a companheira falou da coisa de que a gente fica na rede, não fica aqui no agora, né? A presença, ela é cada vez mais solicitada, né? Então, essa coisa da gente estar presente. Queria dizer que a gente precisa achar pontos de convergência, né? O que converge, né? O que nossas lutas convergem em soluções para que a gente torne possível, né? Não é sobre nós, né? É sobre as gerações que vêm depois, né? Teve uma geração que veio antes e entendeu qual era a missão dela, né? Como o Fanon nos ensinou. Então, agora é pensar sobre qual a nossa missão para cuidar para as gerações que vêm depois, porque a gente já está por aqui caminhando, né? Como que a gente dialoga sobre o caminho para quem vem depois, né? E eu tenho aprendido muito com o plantio de árvore, que é a campanha do plantio de árvores do MST, que é 100 milhões de... a gente é meio doido, né? 100 milhões de árvores, né? E a gente aprendeu muito que aquelas pessoas que eram mais duras no sentido de dizer, não precisa. E a gente vê que por qualquer coisa a gente está plantando árvore, né? A gente precisa de política pública para resolver esses problemas, né? Então, a gente vai plantar árvore onde for possível, mas a gente também vai precisar da política pública para ajudar a gente a resolver isso. Então, eu acho que é isso, né? É sobre nossa resistência ancestral, sobre a solidariedade como a ternura dos povos. Então, pessoal, pensei em falar muitas outras coisas, mas acabei me envolvendo no sentimento daquilo que a gente vivenciou e acaba, né, deslanchando para outros lados, assim. Mas tem os pós, que eu acho que é importante registrar, né? O Rio Grande do Sul, nesse período pós-enchente, né, recebeu o maior investimento da história do governo federal que um estado recebeu, né? E muitas prefeituras de direita e extrema-direita se elegeram utilizando desses recursos, né? Além disso, algumas políticas, como a compra assistida, que acaba sendo uma situação mais emergencial para adquirir o imóvel, para que essas pessoas tenham um local quando perderam suas casas, hoje está sendo utilizado também para fazer um processo de remoção muito grande na cidade, né? Territórios como o Quarto Distrito, como as Ilhas, como o Sarandi, né? Todo um processo ali de retirada de comunidades, de ocupações, comunidades históricas, para depois fazer grandes obras de infraestrutura e drenagem e mudar o público desses territórios, né? E não poderia deixar aqui de registrar também, né, a importância de trazer o tema dos povos originários. Inclusive, acho que, né, a gente acompanha aí a luta contra o marco temporal, né, foi dito, ele é inconstitucional, e agora querem mudar a Constituição para tornar um marco temporal constitucional, que é a PEC 48, né? Então, acho que é importante que todo mundo esteja atento a isso,
Porque é aquela coisa, né? Quando eu mexo comigo, eu não me envolvo, mas abre uma brecha tão grande dentro da nossa Constituição, né? Que é mudar a nossa Constituição para tornar o marco temporal constitucional. E isso abre uma porteira da perda de muitos direitos. Então, a gente não pode, de forma alguma, permitir que isso aconteça, né? Assim como a questão da preservação dos territórios passa muito pela demarcação e pelo reconhecimento dos territórios indígenas e quilombolas, né? Sempre trago exemplo da minha vida, né, do lugar onde eu cresci, lá no Morro Santana, que tem uma retomada indígena, exatamente no local onde iriam construir 900 apartamentos e derrubar todo, né, um território ali de Mata Atlântica, de mata nativa. Né? E aí tem outras retomadas, e tem também um processo muito crescente de lideranças mulheres indígenas assumindo processos de retomada. E essa questão da retomada é algo também que eu quero chamar a atenção de vocês que são da área do direito. Né? Eu, enquanto alguém também da luta pela moradia, né, quando o nosso povo, nossos parentes começaram a fazer retomada, que dentro da legislação é considerada ocupação, né, é um grande orgulho, né, porque é retomar os nossos territórios originários, né, e isso está sendo enquadrado dentro do processo das ocupações, e isso está sofrendo reintegração de posse, está sofrendo a pressão da invasão zero, e tudo isso, inclusive, gerando mortes. Né. E quando eu falei da questão de quando os indígenas, né, fizeram a grande marcha e decretaram a emergência climática, já diziam, a solução somos nós, passa por aqui também, né? E falar da questão das mulheres indígenas, com todo o reconhecimento e admiração à luta das mulheres negras, que tem garantido muitos direitos e muitos avanços, a gente precisa dizer, né, que as mulheres indígenas, nessa pirâmide da desigualdade, da injustiça social, estão lá embaixo de todos. Né, inclusive sofrendo violência dentro dos territórios, fora dos territórios e na sociedade como um todo, e o racismo que os povos originários sofrem não é considerado racismo, e a gente também precisa falar sobre isso. Né. E, por último, a importância que vocês têm na nossa luta. Né. Infelizmente, hoje, a garantia dos direitos está passando pela judicialização de quase tudo, desde a vaga na creche ao remédio, até a eleição do plano diretor, ao debate dos conselhos, está em todos os lugares. Eles estão dominando tudo, né? A direita, a extrema-direita, é o legislativo, é o Senado, é a Câmara, né? E a gente está conseguindo segurar algumas coisas ainda na judicialização, e vocês são extremamente importantes, né, nesse suporte aos movimentos sociais, à luta popular, nos ajudando, nos subsidiando, né, e empoderando aí as nossas lutas também com esse conhecimento jurídico. Né. E, no mais, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Quero agradecer a atenção, só reforçando a fala tanto do colega que falou dos data centers, que tem causado muita inquietação, realmente. Primeiro foram as offshore, agora os data centers. Né? As comunidades estão muito aflitas, existe uma grande liderança feminina nesses movimentos, né? Tanto de lideranças indígenas como quilombolas. Aqui está Antoni, Rosa, né? Assim, acho que essa mesa até representa um pouco isso, porque as mulheres têm um protagonismo nessa luta, e assim, quando elas falam, todas choram. É impressionante, para falar da vida antes e depois. E, nesse contexto também, as pescadoras artesanais, né, também tem um grande protagonismo. E aí, pegando o gancho, né, do data center, e o que fala do sistema de justiça, extensão e movimentos sociais. Então, também foi falado aqui ontem, né, o professor Massoneto falou que, né, recorrer ao judiciário não seria interessante, seria só perpetuar o que a gente já tem de ruim, e que tem uma pessoa aqui que estuda a questão do TAC também como um desses instrumentos, né, de perpetuação do sistema, vamos dizer assim. E que nós temos que ter soluções criativas, e não, assim, vamos negar o sistema de justiça, porque quando se fala de política pública, porque não pode ter uma, duas pessoas, duas cabeças pensando e decidindo, porque tem que ser decisões necessariamente participativas, não é? Dentro de um processo que essas pessoas impactadas sejam chamadas e ouvidas, não pode ser uma decisão unilateral. Então, eu acho que essa
a diferença que pode ser feita, né, movendo, né, essa roda. E o que foi feito no Rio Grande do Norte em relação ao mapeamento das cartografias sociais foi nesse contexto, num projeto de extensão chamado Achados Territoriais, né, junto com as comunidades, né, e também com todo o engajamento também do sistema de justiça que acompanha, né, essa questão dos impactos, né, e como fazer a superação deles. Então, também parabenizo a mesa, agradeço e passo aqui a palavra. Posso passar, Sabrina? Direto para o Dr. Carlos Maroja. Bom, obrigado. Eu quero só reforçar mais uma vez o que a Rosa Negra mencionou, e eu já tinha mencionado também na minha fala, não sei se vocês lembram, que cultura é tudo aquilo que nós produzimos aí para bem acolher as próximas gerações. Eu gosto muito dessa perspectiva, que é a perspectiva que já era oferecida em Hannah Arendt, que é uma autora que eu gosto muito, embora esteja meio cancelada hoje. Eu acho que mais pelo fato de ser mulher, né, do que pelo fato de ser mais liberal, digamos assim. Mas, evidentemente, o que a gente trabalha aqui é não só pela nossa sobrevivência, mas dos que virão. Isso é uma diretriz constitucional, né? O artigo 225 da Constituição menciona que o meio ambiente é um interesse transgeracional, né, das presentes e futuras gerações. A preocupação do legislador, evidentemente, é para evitar um conflito intergeracional que já está no ar, para quem pode ver, né? A gente, quando pensa numa Greta Thunberg, uma jovem mulher militando pelo interesse ambiental de um lado, e políticos idosos, por exemplo, desprezando ela como pirralha, né? Vocês lembram disso? A gente vê claramente como a guerra transgeracional está no ar, mas eu quero enfatizar que a minha perspectiva, e aqui concordando com as demais colegas aqui da mesa, ela é a perspectiva da esperança, e não do medo, né? Nós temos muitas razões para nos preocupar, porque nós não estamos falando de uma mudança climática em perspectiva, e sim numa emergência climática, como foi enfatizado aqui hoje, mas nós temos mais razões para ter esperança do que medo. Eu quero agradecer particularmente ao professor Luiz Paulo Nogueirol, do Departamento de História, daqui da UNB, não sei se ele está presente, mas boa parte dos gráficos que eu utilizei são deles, e, mais uma vez, mencionar a minha emoção de estar aqui falando na Faculdade de Direito da UNB. Obrigada, Raquel, obrigada, Maroja, obrigada, Ani, obrigada, Rosa. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Gente, queria só dar um recadinho, que a gente está com uma banquinha ali fora, vendendo as bolsas, as camisas, os copos lindos do BDU, para vocês comprarem. A gente vai passar um vídeo agora, então, da caixa, e, na sequência, a gente faz um intervalo de 10 minutinhos para voltar para a próxima mesa, tá bom? Não, obrigada, gente. A gente não vai desistir. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo